Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos a psicóloga e psicanalista Edazi Maidar, ela que é muito conhecida aqui em Piracicaba, de longa data já atuando nesse setor de como psicóloga e psicanalista. Sim. Edazima, é um prazer recebê-la depois Igualmente, de alguns anos aqui, né? que não te Puxa via. vida, quanto tempo, né, César? Que nós fizemos aí uma entrevista na época, né? Sim. E hoje é um prazer estar retomando esse bate-papo com você, viu? O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite, né? Para a gente poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante em nossas vidas, né? E o assunto hoje é um método contemporâneo de interpretação de sonhos, não é isso? Isso mesmo. Você se especializou em sonhos, é isso, Sim, Edazima? César, eu me especializei nesse método que é um instrumento muito potente para ajudar o paciente a enxergar de uma forma mais clara os conflitos que o acometem, né? Tá, você é uma profissional bem experiente, como eu disse que há alguns anos já fiz uma entrevista com você. 43 anos 43 de prática anos? clínica. Que maravilha. E sempre estudando, nunca parei de estudar. Fala um pouco dessas suas experiências, fala um pouco profissionalmente o que você fez durante esse tempo todo aí, com palestras, né? Essas experiências profissionais que você acabou adquirindo, né, ao longo desses anos. Sim, primeiramente eu me formei em Campinas em 76 como psicóloga. Sim. Mas depois eu percebi que o trabalho tinha alguma limitação, que era um trabalho mais com o consciente, né? Aí eu me interessei em fazer a formação em psicanálise e fiquei 10 anos estudando Lacan e os pós-freudianos, né? Para ampliar um pouquinho essa técnica da escuta. E, posteriormente, eu senti assim, a necessidade de divulgar o trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem como que que um psicólogo, um psicanalista trabalha, o que ele pode fazer, né? Como ele pode ajudar o paciente a viver bem, a se livrar dos seus conflitos. Aí eu quis, né? Aliás, é bem interessante que isso tudo é um projeto que eu tive aqui na cidade, que eu fiquei durante 10 anos, né? Fazendo palestras em instituições, empresas e escolas. E foi a partir de um sonho que eu tive. Olha só. Eu não sou tanto de falar, na verdade eu sou mais de ouvir. Às vezes eu me esforço um pouco, porque eu acho que este lugar também da transmissão é fundamental para o nosso trabalho, né? Certo. Todo profissional tem que ter um pouquinho, né? Pelo menos se esforçar para divulgar o seu trabalho, porque as pessoas só vão saber o que você faz a partir do momento em que você explica, né? Claro, claro. E qual a diferença entre psicologia e psicanálise? Para quem ainda não está acostumado ainda com esses termos. Essa é uma das perguntas mais frequentes, né? Existe uma diferença grande, porque o psicólogo, para que ele se forme, basta uma formação acadêmica. Certo. Ele faz os 5 anos de psicologia e ele já está apto para escutar, para ajudar alguém. Só que a formação de um psicanalista, ela vai além disso. Porque, na verdade, mesmo sendo psicólogo, as pessoas também são humanas, né? Como médico ou dentista, todo mundo tem seus conflitos, seus problemas, né? Sim. Então, a formação de um analista é mais rigorosa, porque além da formação teórica, ela tem um tripé, né, César? É formação teórica, supervisão e também ser submetido a uma análise. Certo. Porque senão, como nós somos humanos... É algo humanos, mais profundo, então. Algo mais profundo, porque se a gente não trabalha as nossas próprias questões, corremos o risco de projetar no paciente aqueles pontos cegos que não estão bem resolvidos em nós mesmos. Então, para ser psicanalista, além da formação teórica, você tem que ter sido submetido a uma análise pessoal. Então, é um trabalho... Além do que nós trabalhamos além do ego, além do que o paciente fala, né? Por exemplo, a gente vai escutar, a diferença é que o analista ele vai escutar a fala do paciente ali onde a fala tropeça, onde escapam aquelas risadinhas inoportunas, né? Como um exemplo, para ilustrar essa diferença na escuta do psicólogo e do psicanalista, o psicanalista ele é atento àquelas manifestações do inconsciente, onde há lapsos de linguagem, onde há trocas de palavras. Por exemplo, um paciente foi
foi dizer, pretendia dizer, eu sempre fui o filho exclusivo e acabou escapando excluído. Então, a nossa escuta é diferenciada, porque é a mesma coisa que um músico. O músico não vai escutar uma música como uma pessoa leiga. Você fica atento aos detalhes, então. Atento aos detalhes. O músico vai escutar onde desafinou, onde alguma coisa está fora do compasso, fora do tom. E como mecânico, por exemplo, você leva um carro no mecânico, porque está fazendo um barulhinho no motor, um barulhinho estranho que você não sabe identificar. Pelo estudo que tem o mecânico, né, pelo conhecimento que ele possui, só de escutar o barulhinho, ele já vai imaginar de onde que pode estar vindo. Entendi. Então, a nossa escuta ela vai se localizar naquilo que escapa, naquilo que vai além da intenção da pessoa. Certo. Vamos falar, então, do tema, o sonho, então. Os sonhos. Não vamos fugir do tema, né? Sim, não vamos fugir, mas eu quero te contar a história. É porque é muito grande, é um leque grande, né? A É um leque psicologia, grande. a psicanálise, né? Mas eu queria saber de você, Haddad, em relação aos sonhos, como os antigos viam os sonhos, né? Normalmente eles falavam que era uma verdade revelada, né? Olha, eu tive um sonho, então acho que é isso que vai acontecer. É por aí Sim, mesmo? é por aí mesmo, César, porque, olha, se você pegar bem, vamos dizer, um dos ricos acúmulo de informações e de sonhos que nós temos é a própria Bíblia Sagrada, né? Ali tem mais de 20 sonhos bem interpretados, e José, naquela época, né, foi até promovido a governador do Egito, porque ele interpretou aquele famoso sonho do faraó. Lembra das 7 vacas magras, 7 vacas gordas? Mas naquela época eles focavam na importância dos sonhos como algo que podia prever o futuro. Tanto é que esse sonho foi interpretado como significando que o Egito ia passar, depois de um período de riquezas, né, de colheitas, por um período de miséria, de fome. Então, através da interpretação desse sonho que o José fez com o faraó, ele reservou 1/5 da colheita para prevenir, né, aquela penúria que podia advir, né, no Egito. Então, o interesse deles era assim, né? Os egípcios tinham José, os gregos tinham Platão, e toda a legião romana tinha os seus profetas para dar sentido a esta manifestação onírica. Vamos pegar um exemplo assim, bem esdrúxulo. Eu sonho Sim. que eu morri. Isso quer dizer que eu vou morrer logo? Não. Tem gente que fica muito preocupado, né? Que possa ser um sonho profético, né? Sim. Mas não. Geralmente, quando a pessoa tem um sonho, a gente tem que interpretar, mas tem que conhecer o contexto da vida da pessoa, né? A sequência das sessões quando ela está em tratamento. Não dá para interpretar nenhum sonho sem a fala do sonhador sobre o seu próprio sonho. Certo. Né? Então, pode significar, né? Nós não somos decifradores de sonhos, né? A interpretação dos sonhos é algo muito sério, muito científica, né? A psicanálise tem 125 anos. Não tem nada a ver com esoterismo nem misticismo. É técnica mesmo. É uma técnica científica, né? Tá. Então, eu preciso da palavra do sonhador. É como se a gente fosse tecer um tapete a 4 mãos. Eu vou investigar, mas eu preciso da sua fala, da sua associação. Certo. Né? Tenho que entender o que a morte está representando para você naquele momento da tua vida. Pode ser que você deseje... Estou fazendo interpretações hipotéticas, que, aliás, o Freud chamava de interpretação selvagem. Quando a gente arrisca uma interpretação, mas que aquilo não é científico, tem que ver na sessão, no tratamento, né? Mas vamos fazer a interpretação hipotética só para dar uma ideia. Mas tem que analisar o todo. Tem que analisar o todo. Mas, por exemplo, é possível que você esteja querendo colocar fim em algum episódio da sua vida. Essa morte pode ser uma morte simbólica. Entendi. Então, tem que ver o contexto do sonho, né? Você tem que falar mais sobre a sua vida, né? O que você está querendo que morra em você mesmo para que nasça depois, né? No que você está querendo dar um fim. Então, tem uma série de possíveis interpretações e ela só vai ser fidedigna na medida em que você também fala sobre o seu sonho. Bom, os outros temas também, então, vão ser por aí também, né? Nunca Sim, é todos realmente os aquilo, é ao pé da letra. Ou pode ser em algum caso.
Olha, é difícil. Tem sonhos que são bem claros. É a mesma coisa quando você vai numa galeria de arte. Sei. A gente estava falando antes de começar a entrevista, né? Sim. Sobre pintura e arte. Então, você vai numa galeria de arte, tem quadros que você fala, puxa, o pintor quis retratar isso. Tem uma casa ali, um cachorro ali, um homem, está bem claro. É. Mas grande parte, por exemplo, os pintores impressionistas, surrealistas, você fala, puxa, o que ele quis dizer aqui? Que quadro mais louco, não estou entendendo nada. Sim, né? sim. A maioria dos sonhos é por esse caminho. É por isso que o analista ele tem que conhecer as leis do inconsciente, a técnica, o método, o passo a passo para chegar nesse tesouro escondido que é o sonho dele. Agora, muitas vezes a gente acorda, fala, sonhei, mas não lembra mais o que foi o sonho. Fica tentando, mas não consegue. O que acontece, Dasma, nesse caso, assim, que a gente acaba acostumando, esquecendo os nossos sonhos? Sabemos que sonhamos, mas esquecemos. Verdade, isso acontece muito, César, muito. Na verdade, alguns sonhos, eles são claros e eles poderiam nos chocar se nós nos lembrássemos deles. Porque quando nós dormimos, existe uma censura, mas a censura diminui, só que ela não desaparece. Então, alguns desejos aparecem de uma forma tão clara nos sonhos que se a gente se lembrasse, isso poderia nos incomodar, poderíamos nos chocar com a verdade dos nossos desejos. Porque ali, nos sonhos, aparecem coisas que muitas vezes nós não queremos ver, conteúdos com os quais nós não queremos nos deparar. Então, por isso que a gente esquece da maior parte dos sonhos. É uma defesa. É uma defesa, exatamente. É uma proteção para que a gente não tenha que se confrontar com verdades que são dolorosas. Agora, quem sonha? No nosso cérebro é o inconsciente. É o inconsciente que então produz. Ele não dorme, então. O inconsciente não dorme. O inconsciente, pelo contrário, ele fica muito mais ativo quando a gente dorme. Sei. E aí, ele fica trabalhando. Ele fica trabalhando. Ele é um trabalhador incansável. Ele não dorme nem quando estamos em estado de coma. E os nossos problemas, nossos medos, nossos conflitos, quando nós dormimos, eles penetram o nosso inconsciente, que fica ocupado em elaborar essas questões mal resolvidas, esses medos, essas palavras não ditas, essas emoções sufocadas, esses pensamentos que nós não admitimos para nós mesmos. Ele fica trabalhando, ele fica processando, né? A gente fica assim o dia todo online, e quando dorme fica offline, mas o inconsciente fica trabalhando, processando. O inconsciente é um sabe-tudo? Podemos chamá-lo assim? Ele é um sabe-tudo no sentido de é um saber que não pensa. Sei. Essa é a grande vantagem para o analista. Porque quando a gente fala, nós temos filtros, né? Às vezes nós enganamos a nós mesmos. Não é que a gente mente, às vezes a gente não quer lidar com algo doloroso para ser dito, então a gente fala filtrando. Até para o analista, muitas vezes, o paciente fala dessa maneira. Sei. Só que quando ele sonha, olha que coisa espetacular, né? Quando ele sonha, é a mesma coisa, por exemplo, o médico, ele pode fazer uma suspeita que o paciente tem através de um exame no corpo, dos olhos, dos aparelhos que ele tem, né, no conhecimento que ele tem. Mas a certeza mesmo, o que vai dar clareza para ele, é quando ele pede uma ressonância magnética e uma tomografia. E os sonhos, para nós analistas, ele funciona exatamente como uma imagem, um reflexo daquele conflito. Um raio-x. Um raio-x. Isso mesmo, um raio-x. E esse raio-x permite com que... Porque quando a gente fala diretamente, faz uma interpretação para o paciente, mesmo que ela esteja certa, muitas vezes ele não quer ouvir aquilo. A verdade é como um veneno que você tem que administrar em doses homeopáticas, né? Certo. Então ele pode criar uma resistência. E quando ele sonha, a resistência diminui, porque o sonho é dele. Não sou eu que estou falando. Sim. Eu falo, olha, mas você sonhou isso, o que você tem a dizer isso? Por que você acha, por exemplo, que o seu pai não apareceu nesse sonho que você teve com a família? Entende? Então, ele tem que se confrontar com a produção dele, que é os sonhos, né? Entendi. E o pesadelo?
O pesadelo é aquilo que todo mundo chama daquele sonho Que ruim, a né? pessoa acorda assim no meio da noite, dá um pulo na cama, fala, meu Deus do céu. Isso. Não é? Na verdade, o sono tem uma função também de guardião do sono, o Freud dizia, né? É porque a gente sonha que a gente consegue dormir, né? Só que o que acontece no pesadelo? Esse guardião do sono não funciona muito bem, Sim. né? Porque a gente acorda de sobressalto, assustado, e geralmente os pesadelos eles têm uma carga emocional tão forte, tão vívida, que dá a impressão que aconteceu mesmo, né? Agora, não sei se é impressão minha, o pesadelo é mais, acho que, para criança do que para adulto. Não, para adulto também. Adulto também. Acontece assim, César. Os adultos, geralmente, quando estão passando por situações tensas, estressantes, por algum conflito, por algum período de muita agitação interna ou de muita depressão, é comum ter pesadelo. Porque os sonhos, eles são reflexo da nossa vida quando estamos acordados, né? Então, geralmente os pesadelos têm a ver com aqueles pensamentos, sentimentos, coisas que fizemos ou coisas que deixamos de fazer que trazem sentimentos de culpa. Certo. E nos pesadelos, esses desejos, essas coisas que nós não queremos ver, elas aparecem bem claras. Por isso que a gente acorda como uma defesa, como uma proteção, para não ficar chocado com aquilo que a gente ia lembrar. Entendi. Então a gente esquece. Quer dizer, o inconsciente manda um aviso pro consciente, tipo, acorde. Isso, uma válvula de segurança. Vai fazer mal para você. Exatamente, como se fosse uma válvula de segurança. A censura aí, né, bloqueia porque vai vir coisa que você não quer olhar. Tá. Edásia, eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos, então, continuando aqui com você, falando sobre sonhos, tá bom? Tá ótimo. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações aqui no Piracicaba em Destaque.